Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a palavra. Tanto a palavra de Deus quanto a palavra, o falar. E para começar isso, eu queria que a gente viesse lá de Gênesis, né? Gênesis 1. Gênesis 1 e comecinho de Gênesis 2, em que o Senhor, Ele faz todas as coisas, cria todas as coisas através da palavra. Então, assim, como é um capítulo bem extenso, e eu não quero me atentar muito só a isso, é só mesmo para iniciar, eu fiz aqui um apanhado de como foi a criação, e aí eu só vou citar, e você já sabe que você tem a responsabilidade de ler, então não preciso falar. Então, Deus, Ele dá início à criação através da palavra. E no primeiro dia, Ele disse: haja luz, e fez a separação entre o dia e a noite. No segundo dia, Ele disse: haja espaço entre as águas do céu e a água da terra. E esse espaço deu-se então o nome de céu, esse espaço vazio. No terceiro dia, juntou as águas debaixo do céu para que a terra pudesse aparecer, porque até então era tudo água. E ele fez essa separação e veio então a divisão entre terra e mar. E ele deu ordem para que surgisse também no terceiro dia todo tipo de vegetação. No quarto dia, disse: haja luz no céu, sol de dia e a lua de noite, para discernirmos os tempos, separando o dia e a noite. Nós ficaríamos meio perdidos. E às vezes estando em casa, né, sem trabalhar, eu fico: que dia que é hoje? Mesmo sabendo que anoiteceu ontem, que amanheceu hoje, eu consigo me perder. Então imagine se ele não tivesse tido esse cuidado. Tá um pouco alto aqui meu microfone, ou só eu que estou achando? Tá alto? Então tá. No quinto dia, Deus criou os animais do céu e do mar e os colocou em seus lugares de acordo com cada espécie. No sexto dia, Deus criou os animais domésticos, os animais selvagens e também criou o homem. Tudo isso ele foi falando até aqui no homem, ele foi falando o que era para fazer. Quando chegou no homem, assim, o primeiro ponto, até a criação do homem, ele foi falando e as coisas foram surgindo, ele estava ali autossuficiente na coisa. Para criar o homem, ele convidou a Trindade para fazer isso. Ele falou: façamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança. Então, ele criou os animais domésticos, criou o homem. E no sétimo dia, ele já tinha feito tudo, ele foi lá e descansou. Então, tudo que Deus criou foi a partir da palavra dele. E a partir da palavra, todas as coisas foram feitas, todas com um propósito. Ele teve todo esse cuidado de colocar tudo no seu devido lugar, tudo de acordo com o que estava nos planos dele. E quando ele fez o homem para se relacionar. E o homem foi criado, dotado de capacidade racional, intelectual. Então ele fez o homem, e ele até fala para o homem que é para o homem governar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre tudo que tivesse na terra. Ele deu inteligência para o homem, diferente de todas as outras espécies que ele havia feito. E ele tinha prazer em se relacionar com o homem, porque ele fez o jardim, ele colocou o homem lá, era tudo perfeito, mas ele descia todos os dias, na viração do dia, para se relacionar com o homem. E esse cuidado que ele fez em colocar inteligência no homem, não foi para ser desprezado por nós, ou, só um detalhe, eu penso. E é aqui que eu gostaria de entrar.
Nenhum animal tem capacidade de falar. Aí você vai falar para mim, o papagaio tem, mas ele só reproduz o que ele ouve. Ele não tem capacidade intelectual, ele não pensa para falar, ele ouve e ele reproduz o que ele ouve. Já o homem não. Tem todo um trabalho aqui, um cérebro que pensa, e aí você vai, formata todo o seu pensamento para que depois você fale. Então, essa dinâmica, esse organismo que foi feito, primeiro eu penso, depois eu falo, não foi feito em vão. O Senhor tem um propósito nisso. E se Ele fez o homem, partindo do princípio de quem Ele é, teoricamente Ele não deveria se preocupar com o fato de ter feito o homem capaz de pensar e falar. Porque se eu tenho uma essência em Deus, e se eu zelo por isso, todo o meu falar é santo e vem de Deus. Deveria ser assim. Mas a santa Eva resolveu querer saber além do que deveria. E foi lá, como a gente já sabe, e falou para Adão: comi, agora você come. E ele frouxo, comeu e deu ruim. Quando o pecado ele entrou, nós fomos desfigurados. Então toda aquela programação santa que foi feita foi por água abaixo. E aí Deus foi colocando, né? Destruindo uma espécie, cria outra. Destrói, cria outra. E agora sobrou nós. Eu não entendi porque Ele não destruiu ainda. Mas vai chegar o dia, né? Que Ele não é precipitado como eu. Ele é mais de boa, mais tranquilo. Então, o homem, ele foi feito com inteligência e poder para influenciar. Tanto é que Jesus fala: ide por todo mundo, fazei discípulos. E como que a gente faz discípulos? Você traz para perto, você fala sobre o Evangelho. Embora tenha a Bíblia, todo o nosso relacionamento e construção de Deus na vida de alguém é através do falar. Nós pregamos a palavra. E tem um outro versículo também que diz: como ouvirão ao Senhor se não há quem pregue? Então, assim, essa capacidade de falar, ela teve uma origem que era para salvar, mas que hoje nós temos visto que mais tem destruído do que salvado. E o homem, ele tem um poder de influência tão grande, que assim, eu estava observando esses dias os cachorros. Eu tenho 41 anos. Como diz o Lourenço, na minha época, cachorro era cachorro. Ele ficava no quintal, ele tinha a função de proteger ali o território, ou se achava na rua, ficava com dó, colocava para dentro de casa, no quintal, mas era sempre no quintal, comendo a comida dele ali, que era normalmente os restos que a gente comia, quem podia comprava ração. E ele sabia que ele era cachorro. Estava tudo certo para ele ficar ali. Hoje, o poder de influência é tão grande que até o cachorro perdeu a identidade dele. Você pegar um cachorro de raça e largar ele lá, ele morre, ele não é mais cachorro, ele virou um membro da família. E tem gente que prefere, como eu já vi no shopping, carregar o cachorro e ter a babá carregando o filho e empurrando o carrinho. Já vi, Shopping Eldorado. E aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, realmente, mas isso por quê? Por influência do homem. O leão, um animal selvagem, ele não tem problemas na identidade dele, ele sabe que ele é leão. Ele vive lá, a gente critica até às vezes, né? Porque o jacaré come os ovos para que sobre ele. Deus fez assim. Se a gente tivesse domesticando ali um jacaré, já tinha deixado de ser jacaré faz tempo. Que a gente já teria desfigurado. E o que nós fazemos, tudo que nós depositamos naqueles que nos cercam, por muitas vezes formam quem a pessoa é.
Por isso a responsabilidade com o meio em que as crianças crescem, que os nossos filhos crescem. Baseado em quê? O que eles têm visto? O que nós temos falado? O que eles têm ouvido de nós? E por muitas vezes a gente olha depois e fala, nossa, não sei porque que esse menino fala tanta besteira. Ele não aprendeu sozinho, ele aprendeu dentro da sua casa, ouvindo o que você ouve. Porque a princípio ele era lá como o papagaio, que ouve e reproduz. Depois ele vai tendo o senso de crítico, né? E aí ele vai filtrando as coisas ali, mas ele só reproduz isso. Então a gente tem esse poder de influência muito grande. E nos nossos relacionamentos hoje, nós temos deixado muito a desejar com a nossa palavra. As coisas que nós temos falado. Eu vi uma frase esses dias que era assim: você comeria as suas palavras? Eu falei, eu ia comer merda o tempo inteiro, porque tudo que eu faço eu falo, que merda. Se eu fosse comer minhas palavras, eu ia comer muita. Porque aquele momento que perde um pouco a linha ali, é isso que eu acabo falando. Eu vou mentir aqui? Não. Deus está me vendo? E aí eu comecei a pensar que muitas vezes nós esperamos um resultado de alguma coisa, nós criamos expectativas, temos sonhos na nossa família, mas nós não temos a responsabilidade com o que nós declaramos sobre ela. Lançamos maldição o tempo todo. Não lançamos a palavra de Deus. E depois o resultado não tem como ser diferente. E essa responsabilidade que nós temos com o que nós falamos, vai vir sobre nós. Deixa eu achar. Só achar o versículo para você ver que o bagulho é doido. Provérbios 18, 20 e 21. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. E a gente vê, quando alguém chama a gente para conversar, e por muitas vezes isso acaba acontecendo, que a pessoa está sedenta por uma orientação, um consolo, algo que traga paz para o coração. E aqui é comparado como uma boa refeição, uma boa refeição. Então, se cita aqui como uma boa refeição, é porque tem coisas que a gente come que não é bom. Assim como tem palavras que nós falamos que não são boas. Então, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de saber, num aconselhamento, num momento em casa, num momento de discussão, de uma resolução de um problema em casa, qual é o alimento que está saindo da minha boca, que vai atingir o outro. O que isso vai gerar? E como eu falei, nós temos a capacidade de pensar, o papagaio não tem. Então, não vai ser cobrado do papagaio o que ele reproduz. Mas de nós seremos cobrados. O versículo 21 fala: a língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Quem gosta de falar? Eu amo falar. Tem horas que eu tenho preguiça de falar, eu fico até surpresa comigo mesma, porque eu falo muito.
e nós vamos arcar com as nossas palavras. E é muito sério você pensar que num pronunciar você traz vida ou morte para uma pessoa. Gente, isso é terrível. Isso é horrível. Nós, às vezes, nós já chegamos para conversar com casais em que a esposa só chorava. E aí, mas o que acontece? Não, ele não valoriza nada que eu faço. Ele fala que eu não sirvo para nada. Ele fala para mim que não confia em mim. Ele fala para mim que ele já me dá o que comer, então tá bom demais, que eu tenho que ser grata a isso. Hã? Uma vez eu fui aconselhar um casal, aí ele falou assim, não, porque eu pago a faculdade, eu faço o que eu falei, isso até o FIES faz. Até o FIES, você não está fazendo nada demais. Se endivida aí, ó minha filha. Mas está te ajudando? Não está te ajudando. Então o governo faz, vai te cobrar, mas não é que ninguém vai fazer o que você está fazendo, que é só você. E acha que eu sou dura ainda, quando... Aleluia. E eu tenho visto muitos, mas muitos, frutos podres, pessoas mortas, por algo que ouviu, que desceu para o coração e que fica aqui, ó. E por mais que a pessoa queira, ela não consegue tirar. Porque a pessoa que feriu não se preocupou em um momento em chegar, reconhecer, pedir perdão e lançar algo por cima que curasse aquela ferida. E mais especificamente aqui, para casais, gente, olha, eu vou falar um negócio. A gente é trouxa demais, mulher. Porque o homem vem, ele fala um monte, promete, você é isso, você é linda, eu amo. E a gente fica ali, ó, parecendo uma retardada. Dá raiva, sério. E ele sabe como cercar para pegar a presa. Depois que pegou, aí começa. Não, porque eu te sustento, porque você não era nada antes de me conhecer. Hã? E o pior de tudo é que tem mulher que entra nesse campo, nesse lugar, e não sabe que não foi o sangue desse retardado que a comprou. E fica aceitando isso. Então, o que eu tenho mais, ficado assim, angustiada nesse tempo, é justamente essa dependência emocional que as pessoas estão criando umas das outras. Não deve ter? Não em excesso. Não ao ponto de a pessoa faz, acontece e você fica ali, vulnerável, à mercê. É nesse sentido que eu estou falando. Mas sabe o que é curioso? Pega para mim, Provérbios 18, 22. Eu não anotei aqui, aí eu não vou conseguir ler. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Aí eu estou perguntando aqui, ó, ele fala, né, que as palavras sábias saem como uma boa refeição. Aí no 21, a língua tem poder para não sei o quê. Aí ele vai e me põe isso aqui no meio. É à toa? Não é à toa. Porque o Senhor é preciso em tudo que Ele faz. Ele tem fluência, continuidade. Ele tem o início, o meio e o fim de tudo. E se está aqui, não é à toa. Então, que quando você for falar, freia a tua língua num momento de ira. Peça sabedoria para o Senhor.
Porque vai te ser cobrado tudo o que você tem falado. Tudo. Não vai ficar nada. Tem uma experiência que eu até iria fazer, mas não iria dar tempo, né? Que assim, um japonês, chinês, sei lá quem que é aquele homem, ele quis provar o poder das palavras. Não sei se vocês já viram isso. Ele pegou um pouquinho de arroz, colocou num potinho, mais um pouquinho no outro, do mesmo arroz. Pôs em 3 potes diferentes. Tem também. E aí, ele pegou um potinho e só falava palavras de bênção, de amor, você é vitorioso, você é amado, você é maravilhoso e não sei o quê. Para o segundo potinho, só palavras de maldição. Eu te odeio, você é um lixo, você não serve para nada, você é um horror, tudo que é de maldição. E o outro, ele não falava nada. No final de 30 dias, esse potinho do amor, o arroz estava perfeito, intacto como no primeiro dia. O potinho do ódio, o arroz estava totalmente preto, embolorado, apodrecido. E o terceiro potinho estava começando a embolorar, estava meio amarelado. E o que isso nos ensina? Exatamente o que foi mostrado aqui. Eu posso conservar uma pessoa com as minhas palavras. Eu posso manter uma pessoa sadia com as minhas palavras, ou não. Ou eu posso trazer morte, eu posso acabar com essas pessoas. E ainda tem gente que se gloria e fala assim, eu não te bato. Mas não é nem louco se o Moisés falasse um dia isso. Tive nem pai para me bater. Então, esse segundo potinho do ódio, arroz, nós estamos falando de arroz. Podre, embolorado. E o terceiro potinho, que também é importante, é a ausência do diálogo. Nós fomos feitos para relacionamento. Então, a partir do momento que eu abençoo, amaldiçoo ou ignoro, eu estou semeando coisas. Então, não pense que o fato de, às vezes, você calar sua boca e falar, vou deixar para lá, você está gerando coisa boa, porque você não está. Você abre brecha para que os pensamentos do inimigo lançados no ouvido, porque ele fica rondando, gere coisas. E você vai matando a pessoa, porque nós fomos feitos para o relacionamento. Ninguém consegue viver sozinho. E aí eu fiquei pensando, Deus, mas então o Senhor falou, haja luz, haja todas as coisas aqui. Até o 5º dia foi fazendo. Metade do 6º fez. No final do 6º ele falou, façamos. E por quê? Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então nós precisamos ter isso em nós sadio para conseguirmos nos relacionar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu tenho uma responsabilidade com o outro em conservar, o que eu vou fazer? Eu vou conservar. E como? Tratando a pessoa bem no seu corpo e na sua alma, que é onde estão todas as emoções. Gilane falou de alma semana passada? Chegou a falar de alma? Onde estão as nossas emoções? Por quê, gente? A gente já ouviu falar, é provado cientificamente que uma pessoa que guarda ódio, que guarda rancor, desenvolve câncer. Porque a alma está totalmente ligada ao corpo. E eu assistindo a pastora Edmeia falando esses dias, num estudo dela, são doenças psicossomáticas
Que o quê? Às vezes você vê a pessoa lá, caída, cabisbaixa, e fala, nossa, eu não entendo o que acontece. Trabalha, tem carro, tem casa, tem não sei o quê. Mas só Deus sabe o que aquela pessoa escuta dentro de casa. Só Deus sabe o que aquela pessoa ouviu lá atrás e que veio gerando feridas até hoje. Então, por isso, essa responsabilidade de, desde pequeno, eu saber o que eu estou falando para o meu filho. A partir do momento em que eu me caso, o que eu estou falando para minha esposa. E de verdade, quem se fez de bonzinho para conquistar e depois está espizinhando, se prepare. Se prepare, porque você não está mexendo com qualquer um. Você está mexendo com aquele que foi feito imagem e semelhança do Senhor. Ímpios ou não. Porque quando Deus resolveu fazer o ser humano, Ele não falou, vou fazer primeiro o ímpio para cá. Ele fez uma espécie. Então, para Ele, quando Ele olha lá de cima, Ele vê tudo igual. E Ele ainda espera que nós, que já entendemos, venhamos arrastando, abrindo o caminho para aqueles que ainda não entenderam. Então comece a pensar antes de falar, porque a sua capacidade de inteligência não te foi dada à toa. E a palavra também diz que a quem muito se dá, muito se requer. Então nós vamos ser cobrados disso também. Ele não perdeu tempo fazendo tanta veia aqui dentro, tanto negócio que eu não sei nem o nome, para a gente usar de qualquer jeito e achar que depois vai estar tudo bem. Estou querendo trazer um peso? Não, mas se está sendo um peso é porque algo está te acusando. Eu não estou trazendo peso, eu estou falando o que eu li aqui. Versículo. Nem fui eu que inventei. Tem casos de pessoas que estão trancadas dentro de quartos porque foram machucadas por outro. Gente, que prisão é essa? Nós fomos feitos para abençoar. E por quê? Qual é o prazer em lançar uma maldição a partir do momento, principalmente, que quando eu falo aqui, eu estou falando de pessoas que se dizem se relacionar com Deus, eu não estou nem falando de quem, sei lá, não conhece. Porque quando eu falo de aconselhamento, são alguns irmãos mesmo da igreja que chamam a gente num momento de desespero. Isso é horrível. Isso é horrível. Quando eu tinha, eu já contei isso, mas quando eu tinha 14 para 15, minha mãe resolveu se casar. Aí ela falou para mim, você vai morar comigo, e era uma casa lá, quem já foi na casa da minha mãe sabe? Todo dia de noite minha mãe ia visitar a obra. Aí tinha dia que queria que eu visitasse a obra, eu não quero saber de obra nenhuma, mas ia visitar a obra. Casou, vai vir morar comigo, fui. Querendo morar com a minha avó, que eu já morava, era uma maravilha. Fui morar com a minha mãe. Passado 1 ano e pouco que eu estava morando com a minha mãe, o marido dela brigou com ela, falou assim, eu acho que o problema aqui é a sua filha. Ela é o problema. Então, se você quiser ficar aqui, é você aqui e ela lá. Aí minha mãe pegou e falou para ele, não, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Me pegou, voltamos para a casa da minha avó. Aí quando voltamos para a casa da minha avó, passou um tempo, um dado momento, minha mãe continuou se encontrando com ele, chegou e falou para mim assim, Shelda, queria conversar. Falei, pode falar. Isso eu já tinha 16 para 17. Pode falar, mãe. Não, então, sabe o que é?
é porque eu estava pensando em voltar. Mas se eu voltar, você não vai poder ir junto. Tem algum problema? Aí eu, racionalmente, não teria um problema, porque eu não gostava de morar lá. E eu gostava de morar na minha avó. Mas o que ela estava fazendo ali era uma escolha. E aí, Deus é tão maravilhoso desde sempre na minha vida, que eu virei para ela em plena adolescência e falei assim: mãe, faz um negócio, volta, vai construir sua vida, porque eu não quero lá na frente, quando eu decidir me casar, ter o peso de não ter deixado você viver a sua vida, porque eu vou querer viver a minha. E ela voltou. E eu fiquei na casa da minha avó. Para mim, tudo bem resolvido, tá tranquilo, fui crescendo, foi passando. Aí um dia, numa discussão com Moisés, eu peguei e falei assim para ele: você não quer ficar comigo, né? Tenho certeza que você não quer. Aí ele: mas eu nunca te falei isso. Eu falei: não, mas é porque você é um covarde. Sabe quem tem coragem? Meu pai, que falou lá que não me queria. O pai da Mariane, que falou que não me queria. A minha mãe, que preferiu. Eles sim são corajosos. Você é um fingido. Porque você não tem coragem de falar. Aí eu te pergunto. 15 para 16 anos foi lançada uma palavra. Eu casei com 25, nem sei quando que aconteceu essa briga. Quantos anos? E o que gerou no meu coração de pensar assim: as pessoas só ficam comigo enquanto eu posso oferecer alguma coisa. Quando não, são corajosas e tchau. E gerou isso em mim. E até anos atrás, quando a Eloá era pequena, eu queria proteger a Eloá de toda forma de rejeição, de palavra dos outros. Eu não queria deixar, eu queria ficar cercando, porque eu falava: não, ela não pode ouvir isso, ouvir aquilo. É saudável? Uma palavra. Uma palavra. Que nem foi ele que falou para mim, veio de pombo correio da minha mãe. Então, gente, sabe? Quando o Moisés resolveu fazer esses 40 dias e falou que iria ficar afastado e tal, e nós pensamos, né, quem vai pregar? Eu quase contratei um pregador por mês, falar: no meu dia você me cobre. Mas tem coisas, e eu entendo isso agora, que ninguém poderia falar por mim. Teria que ser eu. Quem viveu? Quem passou a situação? Então, hoje, eu compartilho com vocês aqui uma experiência minha de vida. E hoje eu posso dizer, perdoei o marido da minha mãe, ele mesmo. Minha irmã passou por uma situação bem difícil, nós que acabamos cuidando, então ele fala: você salvou a sua irmã. Então, eu devo a minha vida a você. Ele já falou isso para mim. Glória a Deus. Entendeu? Mas por quê que foi mais fácil para mim curar? Porque o que fez lá a ferida voltou e ele mesmo falou. Ele não tem noção do que ele fez. Porque nem ele não tem noção. Mas nós que temos o Espírito Santo sabemos. Quem foi que moveu? E olha, como eu agradeço a Deus todos os dias, porque Ele me fez uma pessoa que não tem problema algum de falar nada para ninguém. E quando eu fiquei pensando,
prego, não prego, prego, não prego. Aí você fala aos 4 ventos e agora não quer ir lá para falar. Não te dei essa capacidade. Então, primeiro essa palavra veio e falou comigo, para que depois eu viesse e eu falasse para vocês. E tem que ser assim. Antes da gente pregar qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, antes de você cobrar qualquer coisa, pense no que você está semeando. Porque tem gente que reclama, ai, porque a minha esposa não fala nada, ela é uma... Você já sentou para conversar, para ver se é fruto de algo que você falou, ou algo que aconteceu lá atrás? Gente, relacionamento sem diálogo não existe. Cego tem o braille lá para que ele possa entender o que foi escrito ou não sei o que. Ninguém largou, falou, deixa para lá, ele não vai ler. Mudo tem libras. E tudo isso veio de quem? Quem aqui é capaz de criar qualquer coisa? Eu não sou. Eu só reproduzo a capacidade que Deus me deu. Até teve uma ilustração que eu vi esses dias, que os cientistas falaram para Deus assim, a gente quer uma reunião com você. E Deus falou, tá bom, vamos lá. Sentaram e foram falar com Deus. E aí, eles falaram assim, a gente leu aí que você criou o homem do pó, né? Aí Deus falou, fiz isso, vocês souberam? Sim, a gente soube. Aí eles, você se acha porque você é Deus, né? Mas a gente também consegue. Aí Deus falou, sério? Aí eles, sim, a gente pode provar? Deus falou, agora, vamos lá. Chegaram num lugar onde tinha terra, começaram a juntar, Deus falou, não. Aí vai sair outro homem do pó que eu criei. Se vocês são tão bons, comecem pela criação do pó. Então, nada do que nós fazemos é por nós mesmos. Exatamente. E o que eu tenho feito com a matéria que Deus criou? Tenho valorizado o pó que Deus criou? Ou eu tenho achado que eu sou tão boa que eu posso fazer com o pó do Senhor o que eu quiser? E, gente, você amaldiçoar um carro, você falar esse lixo desse carro, essa porcaria dessa cadeira quebrou a perna, Deus está nem aí. Agora, para um ser humano, aí sim. Porque ele, sendo Deus, fez um homem para vir salvar o pó. Esse pó aqui, toda hora quer voltar para o lixo aqui, E acho que Jesus fala, mas olha, ele podia ter salvado de outro jeito. Se eu fosse Jesus, eu ia questionar, pai, não dá, eu sei que dá. Ou então só mata tudo. Mais fácil, vamos tentar fazer de novo. Então, se o próprio Jesus gastou a sua vida lançando sementes, falando por parábolas, para construir coisas, não sejamos nós a achar que pelo nosso fazer, o nosso dar comida, o nosso dar dinheiro, dar casa, dar carro, que vai construir, que vai conservar. Porque o que conserva é o nosso relacionamento. O que conserva é o nosso relacionamento através das palavras, daquilo que eu falo com a minha boca, porque a palavra diz que a boca fala o que está cheio o coração. E se não acontece isso, é porque a falsidade entrou aí. Porque deveria ser assim. Porque às vezes quando a gente lê, você fala assim, mas não é bem assim. Não, não é bem assim porque foi deturpado. Tudo que deveria ser e não é porque eu modifiquei, é porque eu adulterei. Mas era para ser assim. Então, se o seu falar
não revela o seu coração, e se o seu coração não revela o Senhor, volte aonde você se perdeu. E por muitas vezes nós vamos primeiro ter que entender o que aconteceu conosco. Porque a gente dá aquilo que a gente tem, muitas vezes. Então tem gente que fala, porque eu não recebi carinho do meu pai, eu não recebi. Mas Deus é infinitamente poderoso para te dar, porque foi Ele que criou o seu pai, e até o amor que deveria estar no seu pai não estava. Então que você olhe para você e volte naquela pergunta que eu fiz no começo. Você comeria as suas palavras? Se você comesse aquilo que você tem falado, como você estaria? Saudável ou já teria morrido? Quando eu comecei a pensar nisso, tem essa experiência do arroz. Dá para fazer também com plantinha. Você faz com água, tem um monte. Eu chorei, eu falei, eu não tenho coragem de ficar vários dias falando alguma coisa para a planta. Eu não quero matar uma planta. Eu senti dor pela planta. E não tive coragem de fazer. Então, quando você olhar para aqueles que estão à sua volta, sabe? Muitas vezes para aquele filho que aparentemente não quer nada com nada. Aquela esposa que muitas vezes não te recebe com os braços abertos como você gostaria. Aquele seu marido que muitas vezes anda cabisbaixo, sem perspectiva nenhuma. Seja a boca do Senhor na vida dele. Pense se você gostaria de ouvir. E não negligencie também em não falar. Porque a experiência mostrou isso. A ausência de palavra, a ausência de diálogo, de relacionamento, também mata. E mata aos poucos. Porque a podridão desse arroz sem relacionamento não foi tão rápida. E muitas vezes tem gente querendo morrer. Tem gente aí desgostoso, pedindo para morrer porque não aguenta mais. E se você for ver, são pessoas que vivem sozinhas, isoladas, que não se relacionam, que não têm uma amizade verdadeira, que não têm um marido, que não têm uma esposa. São pessoas sozinhas. Às vezes eu olho algumas pessoas, eu falo, como consegue ser sempre esses, assim, ó, só o maridinho, a mulher, o filhinho. Vai para a praia, fica maridinho, mulher, filhinho. Volta, fica maridinho. Eu falo, meu Deus. Como consegue? Eu não consigo, gente. A coisa mais difícil para mim nesse início dos 40 dias, quando a gente começou, foi, e agora que eu não vou poder ficar falando no WhatsApp o tempo inteiro com alguém? E eu entrei em desespero. Porque eu preciso disso. E o primeiro sinal de uma pessoa que está entrando em depressão, ela o quê? Ela se isola e ali ela não quer ouvir nada, ela quer ficar só naquele mundinho dela ali. Mas por quê? Porque o diabo sabe que se as palavras sábias saciam como uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação. O diabo sabe que se ela for alimentada por palavras, por declarações de vida, de libertação, ela vai sair daquela condição. Então é por isso que ele tenta isolar e colocar ela dentro de um mundinho fechado. Para que somente os pensamentos dela ali, de mal, de tudo que foi lançado, você não presta, você não serve para nada, você não produz nada, fique ali, ó, fermentando a cabeça e acabar matando ela um dia de cada vez. Então hoje, a gente vai aqui, não vou falar para ninguém vir na frente ou nada. Queria que você pensasse nas coisas que você tem falado, em coisas que você ouviu.
e que você sabe que a atitude sua tem raiz em alguma coisa que você ouviu. E assim, que você faça um compromisso consigo e com o Senhor, de se de repente você lançou palavras sobre a sua esposa, sobre o seu filho, que você anule o poder dessas palavras, que você peça perdão, que você recolha. Antigamente a gente tinha o hábito de fazer isso. É que a gente vai querendo andar na liberdade agora, é a graça. E vai deixando coisas que são pertinentes. Porque antes a gente fazia muito isso, orava, recolhendo as palavras que tinha lançadas. Vocês lembram disso? Batalha espiritual, nós anulamos, quebramos. Ecoavam, porque a partir do momento que a palavra sai, eu não consigo mais por mim mesma. Então eu preciso de quem? De ajuda do Senhor para quebrar isso, porque vai alcançar e vai germinar. E tem um porém. Mas não aconteceu nada na vida dela, não. Mas vai acontecer na sua, porque não encontrou pouso e vai voltar. Porque a palavra fala isso. Então, às vezes, você está desgraçado, achando que está desgraçando o outro, está desgraçando a si mesmo. E é importante nós sabermos quem nós somos justamente para isso, para que quando vier uma palavra, se eu estou firmada no Senhor, você está blindado disso, falar, aqui não. Mas o problema é que às vezes a gente não sabe quem a gente se perdeu, a gente esquece. Porque desde cedo foram colocando coisas na nossa mente, no nosso coração, e a gente foi aceitando. Então, que você tenha esse compromisso e que você comece a pensar bem antes de falar. Que você fale o mínimo possível quando estiver num momento de raiva, num momento de ira. Se coloque no lugar daquela pessoa que vai ouvir. Porque se você encontrou uma boa esposa e tem responsabilidade no falar, não deságua nela palavras malditas, não. Que a gente tem visto mulheres batendo cabeça por aí, querendo provar que tem capacidade de se sustentar, disso e aquilo, porque não tem segurança nos maridos. Porque uma vez lhe foi falado, eu te sustento. Você depende de mim? Quanta mulher apanha do marido, aceita a traição a vida inteira, porque acha que depende do marido e vive nessa condição? Vivem debaixo desse jugo. Só vivem para comer. Porque não sabem o valor que tem mais. Perderam. Não se sentem capazes. E de verdade, não espere avivamento pulando. Aviva aquele que está do seu lado, que às vezes foi você que matou, ou que alguém matou. Mas traz esse avivamento primeiro dentro da sua casa. Traz esse avivamento primeiro para você. Porque, gente, como é libertador. Como é libertador. Quando eu falei para o Moisés, você não tem coragem, eu comecei a voltar lá atrás. O Espírito Santo me levou lá atrás e falou, não, ele não tem nada a ver com isso. Não foi ele que gerou isso em você. E depois eu pedi perdão para ele. Eu falei, amor, desculpa. Ele fala que eu não peço perdão, né, amor? Só peço desculpa. Mas sabe, me dói conversar com pessoas que são feridas diariamente, sabe, por palavras ou por estarem sendo ignoradas dentro das suas casas. Como me dói. Eu não imagino o que deve ser isso, porque na minha casa, graças a Deus, todo mundo fala pra caramba. Como a gente fala. E você quer saber que eu tô com raiva é quando eu calo a boca. Ixi, aí o Moisés vai tentar falar comigo, aí eles já começam a perceber, o que está acontecendo, mãe? Porque eu tô calada.
E durante muito tempo no início do nosso casamento, quando eu estava brava com Moisés, eu conseguia ficar uma semana sem falar com ele. Uma semana. Andando dentro de casa, fazia tudo, tá? Para não ter nada que ele viesse me acusar. Então eu fazia comida, eu limpava, eu fazia tudo, mas sem falar com ele. E eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu sabia que ele gosta de conversar. A gente sempre falou muito sobre tudo, sempre comentou tudo. Então eu fazia consciente. E aí eu comecei a ser tratada, graças a Deus. E aí acontecia as situações e tal, e daqui a pouco eu estava conversando com ele, aí teve um dia que a Shelly da AC, eu falei AC e DC, né, antes e depois de Cristo. A Shelly da AC falou, nossa, você tá besta, hein, meu? Antes você brigava, você ficava mó tempão sem conversar, agora você já até esqueceu. Eu falei, meu, como eu tô burra. Aí eu falei, não posso, velho. Aí depois eu falei, não, calma, bora. É a AC que está querendo voltar. E é o tempo inteiro. Tudo vai parecer fraqueza, tudo vai parecer assim, se agora eu for, se eu pedir, se eu conversar, vai tudo soar como fraqueza. Mas quem quiser ser o maior, que seja o menor. Eu não vou achar respaldo. Não vou achar respaldo. E quer saber? Hoje eu olho com 41, quase 42, e eu falo, que idiota, quanto tempo eu perdi, porque eu não tinha esse entendimento que eu tinha hoje. Por que eu não aproveitei tanto antes a minha vida com Moisés, tanto antes a minha vida com tanta gente? Por que eu perdi esse tempo todo? E eu orei para Deus esses dias. Eu falei, Deus, eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais ter essa sensação que eu perdi tempo. E aí Ele falou para mim, viva como eu vivo. Um dia para mim é como 1000. Então que você resgate isso. E eu tenho lutado. Não é fácil. Não é fácil, porque a nossa carne ela fica militando o tempo inteiro. Mas que hoje você consiga, peça para o Espírito Santo, te trazer à memória se algo que você ouviu ou algo que você falou. Mas que Ele venha restaurando diálogos. Que Ele venha restaurando os lábios, a língua, purificando de toda a maldade que foi gerada lá, quando o pecado entrou. Eva não forçou Adão a comer, ela falou para ele. Por quê? Porque ela já estava convencida de que aquilo seria bom. E a persuasão fez com que ele comesse. Se ela tivesse entrado em luta corporal com ele, com certeza ela teria perdido. Mas aonde que ela ganhou? Aqui. Então que a gente possa usar todas as coisas, convergir todas as coisas para o Senhor. Que nosso falar não seja em vão. Que a gente possa vigiar as rodas em que a gente tem entrado, que tem escarnecido de quem o Senhor é. Não porque eu estou falando mal dele, mas porque eu estou perdendo tempo falando de besteira, falando pornografia, contando coisa imunda. É a nossa capacidade de falar que está em jogo. E o Senhor tem ouvido tudo isso. Ele ouve. Então que você tenha vestes de louvor. Que nós tenhamos a responsabilidade com o nosso falar e não sejamos negligentes no nosso falar quando o intuito é salvar alguém. Porque tem muita gente que para salvar a si mesmo fala, eu não vou me meter nisso aí não.
Não é problema meu, não vou falar nada não. Vai ficar com raiva de mim se eu falar. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Então, se você poderia ter feito o bem na vida de alguém, mas para salvar a si mesmo, você não fez, cometeu o pecado. Fica do jeito que você achar melhor. Se for em pé, se for sentado, enfim. Mas, Senhor, eu peço o teu favor agora, Jesus. Pai, eu tenho experimentado do teu favor, Senhor. E eu peço o teu favor, Pai, nesse momento. Apaga a luz para mim, por favor, para a gente ficar um pouquinho mais confortável. Que seja você e o Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. Não se disperse com nada. Peça agora para que o Senhor, Ele te mostre situações em que foram lançadas palavras sobre você, ou que Ele te mostre palavras que você lançou, que tem ecoado, que tem matado pessoas. E a gente sabe que as decepções, elas não vêm de pessoas que nós não temos contato. Nós só nos decepcionamos e ficamos chateados, tristes com pessoas de quem nós esperamos que tenha cuidado conosco, que cuide do nosso coração, que valorize o que nós temos sido e feito. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, não por emoção, eu sou livre. Não por algo que você acha que seja necessário agora, eu preciso chorar, eu preciso... Não. Você precisa estar consciente, fazer uso da consciência para agir e prestar cultos racionais ao Senhor. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre em Ti, Senhor. Olhe para o céu, seja livre, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja
Senhor palavras sobre o que Ele é, para que o seu falar comece a ser limpo, para que haja liberdade de dentro para fora. Comece a falar para o Senhor, porque muitas vezes nós temos dificuldade ainda de falar para o outro, mas comece a falar para o Senhor e vai pedindo para Ele que através disso você consiga ver no outro essa imagem e semelhança e não ter problemas. E não ter problemas de falar para o outro o que Ele é para você e quão importante Ele é. Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és essencial, Pai, na minha vida. Tu és essencial, Jesus. Sou cheia. Amém. Jesus vai trazendo, Senhor, libertação aqui, liberdade, Jesus, de cadeias. Pessoas que estão presas, Senhor, em algemas de palavras, Pai, do passado, ou ausência de palavras, Pai. Pessoas que queriam tanto ter escutado, Senhor, de um pai, de uma mãe quando eram criança: eu te amo, eu cuido, eu dou importância para você, você é desejado. Eu vejo pessoas que não conseguem se sentir amadas por ninguém, assim como aconteceu comigo, porque nunca ouviram de um pai: eu te amo, eu te desejei, você é importante para mim. Pessoas muitas vezes que tinham seus pais, que não deixavam faltar nada dentro de casa, mas que faltou aqui dentro. E que hoje tem dificuldade de confiar nas pessoas que chegam e falam que amam. Eu vejo pessoas que têm dificuldade de acreditar quando alguém chega de graça, entre muitas aspas, e fala que te ama. Mas o Senhor te diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês chamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então, ainda que ninguém estivesse do seu lado naquele momento em que você desejava ser abraçado, ser amado, ouvir palavras que confortassem o seu coração, o Senhor estava lá. E Ele está disponível para você. E Ele tem recolhido toda lágrima que você tem lançado com esse sentimento de abandono. E que você não se deixe mais ser aprisionados por palavras de maldição. Palavras que vêm para matar, para roubar quem você realmente é. Que nenhuma palavra a partir de hoje venha encontrar lugar no seu coração. Nenhuma palavra negativa, seja de quem for. Porque se lembre, o Senhor te fez e Ele é que sabe todos os pensamentos e planos. Ele conhece o seu coração, Ele conhece todos os seus pensamentos, Ele sabe o porquê de todas as suas atitudes. Então, que a partir de hoje você se deixe ser guardada pela mente de Cristo. Que a partir de hoje você faça uso do capacete da salvação. O povo do Senhor está sendo destruído porque falta o conhecimento. E falta o conhecimento porque nós temos o conhecimento, mas nós não buscamos. O conhecimento ele está disponível e existe um capacete da salvação e uma couraça da justiça que guarda a sua mente, as suas emoções, o seu coração. Então que não por prática
banal, religiosa, mas a palavra, ela é viva e eficaz, e são armas de guerra, são armas que nos protegem, que nos guardam. Então que você faça uso dessa palavra, para não morrer e não perecer, tendo alimento de todas as espécies, para te livrar desse cativeiro, desse lugar de morte. Amém? Vamos deixar a emoção de lado, os blá 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 de lado. Vamos deixar para lá essas historinhas de púlpito vazio, que não acrescentam em nada. Vamos ser nós responsáveis em buscar, em saber quem eu sou para o Senhor. Qual é o meu valor para o Senhor. Para não depositar isso na mão de pessoas que não têm capacidade para zelar por nós. Porque não querem? Não, mas porque por muitas vezes estão feridas e estão vomitando essas feridas em cima da gente. Amém? Então que, assim como você se sentiu mal, ferido por alguma coisa, toda palavra que sair da sua boca seja primeiro aqui, ó, processado aqui. E que você saiba que você vai comer do fruto da tua palavra. Amém? Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque realmente existe liberdade no Senhor. O Senhor e aqueles que estavam comigo durante todo esse período sabiam. Como eu estava apreensiva, Pai, para esse momento. Porque eu não faço isso por prática, eu não tenho prática. Eu não tenho prática, Jesus. Mas eu te agradeço, Senhor, por colocar em mim essa dependência. E também, Senhor, que méritos ou fracassos sobre o que foi lançado aqui não venham sobre mim, mas que seja tudo sobre o Senhor, Pai. Para que eu não me glorie de nada, mas para que o teu nome também não seja envergonhado, Jesus. Que cada pessoa aqui entenda a responsabilidade que tem em conhecer ao Senhor. Que faça uso, Senhor, da tua palavra, Jesus. Que tem, Senhor, o poder de salvar ou de matar, Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos. Que o Senhor continue, Pai, falando conosco. Que nós possamos, em meio a todas as vozes que chegam aos nossos ouvidos, discernir a tua voz. Para não sermos enganados, Jesus. Então que nós possamos estar tão ligados a Ti, tão íntimos do Senhor, que em meio a uma multidão possamos ouvir a Tua voz e entender que é o Senhor que tem falado conosco. Porque é assim com os íntimos, Pai. Aqueles a quem nós conhecemos a voz pode estar no meio de uma multidão, mas nós sabemos quem está falando. Muitas vezes, Pai, num abrir do portão, nós sabemos quem está chegando. Então que nós venhamos entrar nesse nível de intimidade contigo, de ver o Senhor sempre, entender, discernir o Senhor em todas as coisas. E que ainda, Pai, no teu silêncio, nós possamos descansar. Que nós venhamos ter quietude de alma, Senhor, para descansarmos quando o Senhor estiver em silêncio, Deus. Em Teu nome, Senhor, nós te pedimos isso, Senhor. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem prazer e o Senhor cuida de nós. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. É isso. Henrique, faz a oferta aqui. Amém. Você que trouxe sua contribuição, pega ela na sua mão. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando. Pode ficar de pé.
Cara, enquanto eu estava ouvindo essa palavra, eu sentia um apelo muito forte, mas muito forte mesmo no meu coração, para eu testemunhar algo que é delicado e da minha particularidade. Mas eu falo assim, não é, isso aqui não está vindo do Espírito, está vindo de mim mesmo, entende? Talvez eu que estou emocionado aqui, porque a palavra, né, é forte, então talvez eu me senti pressionado por mim mesmo. Mas eu falei assim, cara, se tiver alguma confirmação, que seja muito claro para mim. A Shelly agora pede para mim arrecadar as ofertas. Durante muito tempo na minha vida e na vida da minha esposa, né, do meu casamento, para conseguir muita coisa da parte dela, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas eu vou falar assim numa visão mais resumida. Eu usava do artifício do medo para tentar convencer. Lá no fundo, porque existia uma pressão de um sistema, existia a pressão de uma igreja, do ser visto pelas pessoas. Então o ser visto, para mim, era levado em uma autoestima muito grande. Aí chegou Moisés e a Shelly, daqui está pouco se lixando porque as pessoas estão pensando deles, né? E principalmente pelo ser visto. E o Moisés com uma dificuldade, cara, era tanta treta que a gente tinha. Pra você ter uma ideia, uma vez eu estava na casa, só para vocês verem o nível da parada, a gente estava na casa deles, no sofá deles, na casa deles, e a gente tretando na frente deles, que eu peguei e fui embora, que nem um menino. Não quero mais conversar, não. Eu peguei e fui embora, e a Dayana veio de Uber, e eu saí de carro cantando pneu. Pra você ter ideia de como que era o nível, porque eu achava que tudo eu ia conseguir na força do meu braço e na força do medo de pressionar ela, até mesmo porque a gente escolheu com que a Dayana fosse do lar. Então eu usava muito esse artifício das palavras, entende? De saber colocar bem as palavras. E até que um dia as escamas caem e a gente entende que o amor lança fora todo medo. E cara, como isso foi libertador para mim. Como isso virou uma chave no nosso casamento. Hoje a gente vive numa leveza muito grande, cara. Muito grande, claro, por uma série de fatores que eu não vou ter tempo aqui de falar. Talvez eu fale um pouco domingo que vem, mas eu quero dizer, principalmente para os homens que estão aqui, cara, que vale a pena você ser Jesus no seu casamento, entende? Porque primeiro Paulo fala que nós devemos ser como Cristo e amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. E aí depois ele chega falando para as mulheres que elas estejam sujeitas aos vossos maridos. Mas você só está aqui nessa noite se sujeitando a Cristo, você só deixou sua casa e você está lutando dia após dia essa vida da caminhada cristã por conta de uma coisa. Não é por conta do medo do inferno, porque ninguém fica tanto tempo assim no medo, mas é porque o amor de Cristo te constrange e te faz você se submeter. Então, com muita dificuldade, porque eu pregava sobre isso e não vivia isso. Aí um dia fui entendendo, cara, não adianta. E a bicha é teimosa, e eu não venci ela no medo, era terrível. Mas aí pelo amor eu consegui, com expressões de amor, com gestos de amor. Aí a parada andou. E é isso. Não é fácil, o bagulho é louco mesmo, mas com a graça de Deus a gente consegue. E ouvindo, né? Amém? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que foi gerado aqui nesse ambiente. Nós queremos acolher essa palavra, Pai, para que a nossa palavra também seja na medida. Que como diz o próprio livro de Provérbios, que essa palavra aqui seja como um colar, Pai. E a gente possa atar esse colar no pescoço, para sempre estar lembrando dela, Pai. Ajuda-nos a usar esse dom tão precioso, Pai, que é poder falar, que é poder se comunicar, mas que seja isso para o bem, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós queremos agora comunicar com as nossas ofertas um amor, um serviço,
uma unidade. Nós estamos comprometidos com o que está sendo gerado aqui, Pai. Por isso te agradecemos, no precioso nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, amém?